É muito comum a gente ver mulheres nesse nível absurdo de sobrecarga e exaustão. E muitas vezes essas mulheres não veem saída para esse lugar onde elas estão, porque de imediato, muitas vezes não existe mesmo essa solução. Ela precisa olhar de uma forma muito mais profunda do porquê ela está naquele contexto, porquê que ela se colocou naquela posição. E o que a gente vai observar é que existem carências profundas na história dessa mulher. E muitas vezes essa carência não é só dela. Ela vai olhar para o sistema familiar dela e vai ver que ela vem de toda uma linhagem de mulheres insatisfeitas, sobrecarregadas, carentes e infelizes. E o que a gente precisa olhar que existe por trás desse comportamento, dessa mulher que quer ser a salvadora, que ela centraliza, que ela puxa tudo para si, e ela sente culpa quando ela não está no seu extremo, quando ela não faz além do seu limite, quando ela não está exausta. O que existe por trás disso tudo é uma carência profunda. É alguém que se perdeu. É alguém que esqueceu do seu valor individual, do seu valor como pessoa, do seu valor como ser. Então ela fica tentando buscar o seu valor naquilo que ela faz. E aí ela faz, mas nunca é o suficiente, ela nunca está satisfeita. Porque ela tem aquele prazer da realização, daquela conquista imediata. Mas ela vai voltar para aquele vazio, que é o vazio que ela sente por não se reconhecer, por se sentir menos, por se sentir invalidada, por às vezes ter sido muito criticada na sua experiência individual, por não ter recebido um olhar amoroso no momento em que ela estava crescendo, aquele momento que ela precisava, por ela não ter recebido uma validação, por ela ter sido criticada pelas suas atitudes, pelo seu corpo, pelo seu jeito de ser. Então aí ela se desconecta de si e ela começa a acreditar que não existe valor em ser quem ela é. Então ela começa a tentar provar o seu valor no fazer. Então ela faz, como se em algum momento ela fosse chegar no topo. Aquele momento em que ela está satisfeita, que ela deu conta de tudo, que ela fez tudo perfeito e que aí finalmente ela pode se reconhecer. Só que esse momento nunca chega, porque esse vazio não é sobre o que ela faz, mas é que ela não vê valor em ser quem ela é. Então ela fica buscando essa validação e ela fica nessa busca incessante por provar o seu valor, mas só que no lugar errado. E aí ela produz, ela vive aquele prazer momentâneo de ter feito, e quando não é perfeito, muitas vezes ela vai se criticar, ela vai se cobrar, mas ela tá sempre exausta, sempre se sentindo sozinha, sempre sobrecarregada, e nunca é o suficiente, porque ela não consegue olhar isso de uma perspectiva maior, para ela entender que ela se perdeu muito antes. Porque quando a gente não aprende a ver valor em ser quem somos, e lá na nossa infância isso é fundamental, a criança se sentir amada, validada, vista, acolhida, ela vai acreditar que o problema é ela, o problema é quem ela é. E muitas vezes, por crescer num ambiente de críticas, num ambiente que não a acolhe, mas que faz com que ela acredite que ela precisa se afastar dela mesma, que ela se sente inadequada, que ela não sente que pertence, ela vai romper com essa identidade, com essa individualidade, e ela vai começar a moldar o seu comportamento, começar a procurar por comportamentos que geram essa validação. E muitas vezes, só sendo quem ela não vai ser vista. Então ela vai procurar aquilo que ela pode fazer para que olhem para ela, para que reconheçam quem ela é, para que validem os comportamentos dela. E aí ela começa a fazer algo que agrade, aí ela recebe um olhar, um elogio, aí ela faz pelo outro. E aí quando ela faz algo que é excelente, ela consegue ser vista, ou quando ela se coloca a serviço do outro, ela é vista. E aí ela fica nessa crença. E aí ela estabelece essa crença e começa a reforçar esse comportamento de que ela precisa fazer, doar, para que ela consiga ter algum valor, para que ela mesma possa se validar.
Só que isso é extremamente agressivo com ela, porque ninguém aguenta ficar provando o seu valor, indo além do seu limite o tempo todo. O corpo da gente tem limite. A gente precisa de pausas, a gente precisa de espaço, a gente precisa também se olhar. Todo mundo precisa também receber. E estar no lugar de doação e de execução o tempo todo, isso não é saudável para ninguém. Então, hoje, o que essa mulher precisa fazer? Essa mulher que está nesse lugar de exaustão, de autocobrança, que ela sente que não pertence, que ela sente que nada do que ela faz é o suficiente, ela precisa parar. Ela precisa sentir esse incômodo profundo, que é esse vazio quando ela não está entregando nada para ninguém, quando ela não está fazendo, quando ela não está buscando ser perfeita. E aí ela vai entrar em contato com essa carência que ela sente. E talvez ela sinta um nada. Talvez ela entre em contato com esse vazio do qual ela foge, quando ela se ocupa, quando ela fica o tempo todo ocupada, o tempo todo com algo na cabeça. Aí ela tem 1000 coisas para fazer, aí ela não descansa, aí ela arruma mais uma outra coisa, ela faz mais um curso, aí ela fica ali o tempo todo ouvindo algo e se preenchendo de algo, e aí ela se doa para os filhos, se doa para a família, se doa para o trabalho, se doa para o marido, e ela mesma vai ficando de lado. No fundo, o que existe aí nesse comportamento é essa carência, esse eu, esse lado dela, esse aspecto dela que está ali gritando por atenção, que está implorando para ser visto. É esse vazio que pede que ela pare e olhe para ela. Mas quanto mais esse vazio bate ali na porta, quando ela para, porque quando ela para ela sente o incômodo, mais ela se ocupa, porque ela não quer sentir aquele incômodo. Então aí ela vai se sobrecarregando, procurando essa satisfação no que não vai trazer satisfação para ela. Porque no fundo, se a gente quer ficar bem, às vezes a gente vai precisar mergulhar naquilo que é difícil. A gente vai precisar parar, olhar para as emoções difíceis que estão ali, estabelecer limites nas relações, porque essa pessoa que está ali nessa execução constante, muitas vezes o que ela vai fazer é culpar o outro por aquilo que ela sente. Então ela começa a reclamar da família, dos filhos, do marido, como se ela que está fazendo tudo, ela não tivesse um problema. O problema são os outros que não fazem como ela. Mas no fundo, o que essa pessoa está querendo, o que essa mulher está querendo, é controlar tudo, inclusive as próprias emoções, porque ela não aguenta entrar em contato com aquilo que é difícil para ela, com aquilo que dói. E aí a gente sair desse lugar de execução constante e viver as pausas, parar de culpar o outro e olhar para si não é fácil. Só que nesse caso, o que a gente precisa fazer é escolher o difícil, porque ficar na exaustão extrema, ficar tentando provar o seu valor o tempo todo e nunca conseguir chegar lá, também é difícil. Isso também não é fácil. Então, nesse caso, o que a gente costuma fazer é ficar no automático. Eu só fico reagindo ao ambiente, eu só fico fazendo as coisas no automático, do jeito que eu sempre fiz, ao invés de parar e encarar o outro difícil. Porque esse difícil aqui, de ficar provando meu valor no que eu faço, ficar buscando o tempo todo fazer, eu já estou acostumada. Mas esse outro difícil, que é o parar, me olhar, analisar o que eu sinto, parar de culpar as outras pessoas, parar de falar que ninguém faz o suficiente e olhar pra mim, entender que eu tenho uma história, que doeu essa história, que existem emoções ali que são muito difíceis sim de encarar, que existem experiências que foram muito difíceis, mas que se eu não olhar pra elas, eu vou continuar insatisfeita, vou continuar reproduzindo aquele mesmo comportamento que é autodestrutivo, que me deixa infeliz, que me deixa insatisfeita com os outros, que me adoece. Porque, no fundo, essa mulher sabe que o problema não são os outros, que essa insatisfação tá dentro dela. Só que às vezes o que ela quer é ser boazinha, e que os outros aplaudam aquilo que ela tá fazendo. Então aí ela vai, ela é heroína, ela faz pelos outros, ela se doa, e ela tem aquele aplauso, mas ele é um prazer momentâneo.
porque a insuficiência e o vazio que levam ela a agir daquele jeito continuam ali. Então, quando você estiver reclamando dos outros, quando você estiver nesse estado que você está além do seu limite, ao invés de manter esse padrão, ao invés de repetir esse comportamento, de reclamar dos seus pais, do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, para e pensa, e o que está doendo aqui dentro de mim? O que eu posso fazer por mim? E eu garanto para você que em algum momento você vai encontrar essas respostas. Pode ser que de imediato essas respostas não venham, que você viva só a pausa. Porque você está tão acostumado a ficar no automático, a não se ouvir, que você não vai conseguir se ouvir na primeira vez que você tentar. Mas com o tempo essas respostas vêm. Com o tempo você vai conseguir sentir, você vai começar a se entender, você vai começar a se aprofundar em você mesmo. Porque fugir de si, num primeiro momento, pode parecer que resolve o seu problema. Quando você aponta para o outro, quando você terceiriza, quando você foge daquilo que está dentro de você, num primeiro momento te livra daquele incômodo. Você não é responsável, o problema está fora. Mas a partir do momento em que você mantém esse comportamento sem parar e encarar aquilo que você precisa encarar, no longo prazo isso vai destruir as suas relações, isso vai destruir a sua saúde e você vai, no fundo, se manter infeliz. Essa pausa nem sempre é fácil, porque a gente vive num mundo hoje que nos mantém acelerado, que a gente precisa fazer, vive num excesso de informação. Então é muito fácil você fugir de você mesmo. E aí entram as desculpas que a gente inventa, né? Porque a gente fala que não tem tempo, a gente fala que a vida tá muito ocupada, que eu tô sobrecarregada, que eu tô cheia de demandas, isso e aquilo. Mas isso são desculpas que você tá contando pra você mesmo. Isso são histórias que você criou para não encarar aquilo que você sabe que você precisa encarar. Que no fundo é como você se construiu, é a sua história. E às vezes você vai precisar parar e olhar não só para a sua história, mas para a história da sua família. Porque você sempre viu a sua mãe ser daquele jeito, você sempre viu ela cansada, sobrecarregada, você sempre viu ela infeliz, então você achou que era natural ser assim. E aí você começou a reproduzir esse comportamento ao invés de parar e observar e questionar. Será que isso faz sentido para mim? Será que eu não estou fazendo a mesma coisa? E aí o pior é que muitas vezes você criticou o jeito dela de ser e você nem percebeu que você está fazendo igual. Ou às vezes você jurou para você mesmo a vida inteira que você não faria igual, mas você está fazendo exatamente igual. Por quê? Porque existem questões muito mais profundas aí do que esse lugar raso que você se permite alcançar. Você precisa parar e entender o porquê de você ter se colocado nesse lugar tão semelhante ao dela. E às vezes essa semelhança vem com outra roupagem, né? Se você for parar para analisar, você está fazendo igualzinho a sua mãe. O problema é que às vezes a gente acha que está fazendo escolha, a gente acha que está tomando decisão, mas na verdade o que existe ali é estar presa a um padrão, a uma forma de agir que perdura por muitas gerações, é uma forma de ser que perdura por muitas gerações. E aí você fica repetindo aquilo, e às vezes você nem sabe o que te levou a estar naquele lugar. Você nem consegue reconhecer o que te colocou naquele caminho que você tanto criticou, mas às vezes as suas dores são muito mais parecidas com as dela do que o que você imagina. Porque quando a gente recebe algo, quando a nossa história nos traz algumas experiências, se a gente não visita essas histórias, e muitas vezes até mesmo visitando, ainda assim é difícil romper com um padrão, a gente começa a reproduzir aquilo que nos feriu com os nossos filhos, sem perceber. E aí, com uma outra roupagem, com uma outra, às vezes de uma forma um pouco maquiada, de uma forma que a gente se engana que está sendo diferente, a gente começa a reproduzir aquele padrão. E aí essa dor se perpetua. Aquilo que gerou dor lá atrás continua se repetindo. Enquanto alguém não decidir parar e olhar e compreender
De onde vem aquela dor? Que padrão é esse que essa pessoa está repetindo? Quais são as dores que ela reproduz? O que leva ela a agir como ela age? O que a conduz naquele caminho que ela inconscientemente foi na direção dele, enquanto ela não compreende, olha de forma consciente e rompe com esse padrão, ele vai continuar se perpetuando. E aí essa pessoa que faz terapia, que já parou e se olhou, muitas vezes ela se olhou, mas ela se olhou de forma superficial, ela não alcançou tudo que ela poderia alcançar. E aí essa pessoa começa a se enganar, porque ela começa a culpar os outros. Então, não, eu já me olhei, eu já parei, eu já fiz terapia, eu já me conheço. Então, o problema é o meu marido que não faz terapia, são os meus pais que não fazem terapia, são os meus amigos que não fazem terapia. Mas você não vai conseguir fazer com que todo mundo faça as coisas do jeito que você quer. Essa postura é um tanto infantil. A gente não vai mudar o mundo à nossa volta para se adequar àquilo que nós acreditamos ser certo. Até porque essa postura é de uma extrema arrogância. Quem disse que o outro está errado? Quem disse que é você que está sempre certo? Cada um tem sua experiência, cada um tem sua história de vida, cada um tem sua forma de lidar com o mundo. E a gente ficar colocando isso nessas caixinhas do certo e errado, o jeito certo de ser é esse, o jeito errado é aquele, isso é uma ilusão, isso não existe. Cada um tem suas experiências, cada um está aprendendo, vivendo da forma como vive, dando o que pode dar. E isso é parte de um contexto muito mais complexo. Então, você que foi muito julgada e cobrada, é muito importante você tomar cuidado para você também não julgar e cobrar muito dos outros, porque os outros não vão te dar aquilo que você quer, até porque o seu jeito de ver o mundo não é o único jeito certo. Não é porque você já se olhou, já parou, já fez alguma terapia, já se aprofundou em alguma coisa, que agora você é a dona da razão e as outras pessoas que estão à sua volta não sabem de nada. O único caminho que existe para você sair desse lugar de sobrecarga, de exaustão, em que a vida parece não ter saída, é você começar se olhando, se responsabilizando. Será que você está falando os nãos que você precisa falar? Será que você está colocando os limites que você precisa colocar? Será que você está confiando no jeito das outras pessoas fazerem as coisas, entendendo que não é só o seu jeito que é bom, que não é só o seu jeito que está certo? Entendendo que você não é dona da razão, que existem outras pessoas que têm valor. Porque quando você entra nesse modo extremamente controlador, querendo fazer tudo do seu jeito, no fundo também querendo provar o seu valor naquilo que você faz, naquilo que você entrega para os outros, mostrando que você faz melhor do que todo mundo, no fundo você tem uma questão muito importante aí para você olhar. E o meu convite hoje é para que você pare e olhe para essas questões. Quando você pensar em reclamar dos outros, para e olha para você. Será que o problema é o outro mesmo? Será que não é você que está precisando se olhar, repensar algumas coisas, reconfigurar aí a forma de você lidar com o mundo, reformular a forma como você se relaciona, como você se coloca? Olha para os seus medos, olha para as suas carências, olha para a sua história. Olha para a história da sua família. Você vai ver que isso pode ser muito transformador.